Dando conhecida por sua família e espectadores dedicados como uma repórter confiável e investigadora apaixonada, era perspicaz, introspectiva e poderosamente persuasiva no mundo do jornalismo. Sua conexão profunda com exames criminais e mídia de transmissão, bem como sua inclinação para mergulhar em material sensível e casos controversos, foi interrompida por um assassinato inexplicável e não resolvido nas primeiras horas da manhã de 26 de abril de 1999, deixando todos que a conheciam em Londres, Inglaterra, e o mundo buscando respostas em um mar de evidências, que nos afogou a todos em dúvida. Na esperança de fornecer um raciocínio mais substancial, baseado em evidências observáveis e análise situacional, esta é uma análise do assassinato de Jill Dando e da coleção de controvérsias deixadas na 29 Gowan Avenue, em Fulham, Londres. Este é o detetive de casos frios. A história de Jill Dando começou no dia 9 de novembro de 1961. Nascida na maternidade Ashcombe House, em Weston-super-Mare, Somerset, filha dos pais Winifred Mary Jean e Jack Dando. Com apenas alguns meses de idade, Jill enfrentou sua primeira adversidade, diagnosticada com uma artéria pulmonar bloqueada e um buraco no coração. No entanto, a cirurgia só seria realizada depois que ela completasse 3 anos de idade. Felizmente, em 12 de janeiro de 1965, uma operação foi realizada com sucesso e Jill se recuperou completamente. Crescendo ao lado de seu irmão mais velho e único irmão, Nigel Dando, Jill sempre teve uma fascinação profundamente enraizada pela televisão, enquanto demonstrava um potencial acadêmico ilimitado. Sua gravidade era sentida tanto por colegas quanto por instrutores enquanto ela subia através de marcas fantásticas na World Infant School, Greenwood Junior School e World Comprehensive, onde seu afeto pela mídia de transmissão foi intensificado depois que ela escreveu para o DJ e personalidade do rádio, Jimmy Savile, pedindo que ele encontrasse uma maneira de colocá-la na televisão. Claro, este é um assunto complexo depois que sua morte trouxe à tona uma miríade de controvérsias. Em 1979, Jill recebeu o status de chefe de turma no Broad Oak Sixth Form Center, após obter notas altas em seu curso de nível O. Depois disso, a carreira jornalística de Jill começou com cursos no South Glamorgan Institute of Higher Education, em Cardiff. Foi por volta dessa época que ela se juntou à Sociedade Dramática Amadora em Weston-super-Mare e à Companhia de Teatro Exeter Little, contribuindo para as artes cênicas no Teatro Barnfield e aprimorando suas habilidades de oratória. Mesmo aos 18 anos, Jill se envolveu com rádio e comunicações, sendo voluntária na Sunshine Hospital Radio. Fora da escola, Jill conseguiu uma posição de repórter estagiária no jornal Western Mercury, através de conexões de seu pai e irmão, que também eram funcionários. Embora não fosse conhecida como jornalista impressa, Jill usou essas experiências e oportunidades para navegar no cenário de notícias como um todo, crescendo tanto como profissional quanto como contadora de histórias. Meia década depois, Jill foi descoberta por John Lilly da British Broadcasting Corporation Radio Devon, depois que ela fez a transição de escritora para leitora de notícias na estação para a programação matinal. Este trabalho a levou a outra afiliada da British Broadcasting Corporation, onde ela foi a principal apresentadora do Spotlight Southwest. Durante seu tempo inicial com a British Broadcasting Corporation, Jill enfrentou uma crise pessoal quando sua mãe faleceu após lutar contra a leucemia por 1 ano e meio. Alguns anos depois, Jill expandiu sua carreira de transmissão de televisão regional, indo para a British Broadcasting Corporation Plymouth. Não demorou muito para que a gravidade e a personalidade excepcional de Jill a levassem ao trabalho na televisão nacional em Londres, apresentando boletins curtos da British Broadcasting Corporation em suas notícias de televisão, British Broadcasting Corporation 1E, British Broadcasting Corporation 2. Ao longo da primeira metade dos anos 90, Jill consolidou seu legado em vários programas, como Breakfast Time, The 6 O'Clock News, Holiday, Songs of Praise e, mais famosamente, Crime Watch,
que ela liderou como co-apresentadora e apresentadora principal, em 1995. No auge da popularidade e posição de Jill na British Broadcasting, ela ganhou o prêmio de personalidade do ano da British Broadcasting Corporation, em 1997, além de reivindicar o título de maior perfil entre a British Broadcasting Corporation, entre as pessoas que aparecem no ar. Simon Calder, um escritor para The Independent, escreveu isso sobre Jill em seu obituário em 1999. Citação: apenas muito raramente um locutor se torna uma parte tão grande de nossas vidas, que a simples menção do nome é suficiente para evocar uma imagem instantânea e totalmente positiva. Jill Dando alcançou isso em uma carreira na televisão que durou pouco mais de uma década. Calder não foi o único a oferecer esses sentimentos. Ao longo de sua carreira, Jill era conhecida por seu profissionalismo austero, mas belamente humano que ela trazia para suas reportagens. Apesar de uma rigorosa aventura de 80 mil milhas ao redor do mundo para a televisão, esportes e boletins de notícias, Jill encontrava tempo para todos com quem interagia, conduzindo através de controvérsias com graça e compaixão. Sua atitude era contagiante e seu potencial era ilimitado. E todos na Grã-Bretanha sabiam disso no segundo em que seu rosto aparecia em seus aparelhos de TV. Até sua vida pessoal era um ponto de foco entre seus fãs, com muitos elogiando e aplaudindo sua dedicação ao seu estilo de vida batista e a maneira como lidava com tragédias pessoais difíceis. Muitos estavam ansiosos para vê-la casar felizmente com o conhecido Dr. Alan Farthing no outono de 1999, mas infelizmente ela nunca teve a chance. 1999, um dia em que Jill e 1999, um dia em que Jill e o resto do país acordaram esperando vê-la trazer conforto para as casas em toda a Inglaterra, no programa de notícias das 6 horas. Em vez disso, os telespectadores da British Broadcasting Corporation se depararam com um tipo especial de notícia de última hora, envolvendo uma das personalidades mais amadas e de alto perfil na televisão, em 1900. Na manhã de 26 de abril de 1999, por volta das 10 horas, Jill Dando deixa a casa de seu noivo, Alan Farthing, em Chiswick, o distrito de West London. Ela está sozinha e viaja de carro. Alguns minutos depois, Jill para em um posto de gasolina para abastecer seu carro antes de voltar para a A4. Então sai para Hammersmith e estaciona no Kings Mall. Às 10h36 da manhã, Jill visita a primeira de 2 lojas de suprimentos para fax, chamada Ryman's, e compra papel. Às 10h49 da manhã, Jill visita a segunda, chamada Dixon's, e então faz uma parada final no Link 10 minutos depois, às 11h01 da manhã, e Jill sai do centro de compras. Às 11h04 da manhã, Jill é vista dirigindo para o oeste ao longo da King Street, antes de virar abruptamente, passando por baixo do viaduto de Hammersmith e em direção a Fulham Palace Road. As últimas imagens de Jill no circuito fechado de televisão seguem às 11h10 da manhã, capturando-a virando na Manborough Road, pensada para ser um atalho. Entre 11h20 e 11h25 da manhã, Jill para na peixaria Cope's para comprar 2 filés de linguado de Dover. Enquanto dentro da loja, ela recebe uma ligação às 11h23, a última que ela atenderia. Por volta das 11h30 da manhã, Jill chega de volta à sua casa pouco usada em Fulham. A casa está atualmente alguns minutos depois, às 11h31 da manhã. Jill, alguns minutos depois, às 11h31 da manhã, Jill segue para o pátio. Na porta da frente, ela estende a mão, mas antes que possa girar a maçaneta, Jill Dando é atingida uma vez, diretamente na cabeça. Bob Woffenden, do The Guardian, descreveria este exato momento 3 anos depois, em 2002, dizendo: quando Dando estava prestes a colocar suas chaves na fechadura para abrir a porta da frente de sua casa em Fulham, ela foi agarrada por trás. Com o braço direito, o agressor a segurou e a forçou ao chão, de modo que seu rosto estava quase tocando o degrau de azulejo da varanda. Então, com a mão esquerda, ele disparou um único tiro em sua têmpora esquerda, matando-a instantaneamente. A bala entrou em sua cabeça logo acima da orelha, paralela ao chão, e saiu pelo lado direito da cabeça no mesmo momento. Richard Hughes, que mora ao lado, ouve um grito de Jill. Como ele explicou mais tarde, parecia alguém cumprimentando um amigo. Ele não ouve nenhum tiro,
Não vê nenhum assassinato, mas consegue vislumbrar um homem deixando a cena. Um homem branco de cerca de 1,80 m de altura na casa dos 40 anos, mais tarde entendido como o assassino. 15 minutos se passam, e às 11h46 da manhã, o corpo de Jill é encontrado por Helen Doble, outra vizinha do subúrbio de Fulham. Pouco tempo depois, os paramédicos e autoridades chegam ao local. Eles imediatamente transportam Jill para o hospital Charing Cross. Cerca de 1 hora depois, Jill Dando é declarada morta na chegada às 1h03 da tarde. 6 meses depois, após semanas de luto público e investigações minuciosas, a polícia combina mais de 2.500 entrevistas, 1.000 declarações e inúmeras pistas para construir um vasto, porém promissor, portfólio de dados do caso. Pouco depois do primeiro aniversário do assassinato de Jill, a lei identifica seu principal suspeito, o conhecido perseguidor e criminoso sexual Barry George. Barry entra no radar da polícia quando descobrem que ele mora a menos de 1 quilômetro de distância da residência de Jill Dando em Fulham e é vigiado por policiais à paisana. Em 5 de maio de 2000, Barry é preso sob suspeita de assassinato. 3 dias depois, em 28 de maio, ele é oficialmente acusado, presumivelmente acelerando a solução para a morte de Jill. 1 ano se passa e em 1º de julho de 2001, Barry George é condenado pelo assassinato de Jill Dando no Old Bailey, em Londres. No entanto, Barry continua a manter sua inocência. Ele recorre 3 vezes ao longo de 6 anos, sendo a terceira bem-sucedida em novembro de 2007, depois que a acusação perde evidências forenses desacreditadas. Segue-se outro julgamento com duração de 8 semanas. E em 1º de agosto de 2008, 85 meses após a sentença inicial, Barry George é absolvido do assassinato e posto em liberdade. Mais de uma década depois, investigadores e todos os seguidores do inexplicável assassinato de Jill ainda tropeçam em teorias e juntam vastas teias de pistas desconectadas, encontrando pistas quentes que os levam apenas a cantos frios, onde as respostas são escondidas pela enorme quantidade de suspeitos potenciais, situações e soluções. No meio do caos, para escolher um culpado e encontrar um motivo para este assassinato sem sentido, uma coisa foi lentamente, mas certamente, acordada pelos observadores próximos do caso e analistas da cena do crime. Embora não responda exatamente à pergunta de quem matou Jill Dando, responde à pergunta de exatamente o que aconteceu. Colegas especialistas em casos não resolvidos hipotetizaram em 2008 que Jill não foi morta por um amador, ou por homicídio culposo, ou em um ato insensato de raiva, mas sim foi assassinada por um assassino profissional, ou pelo menos por alguém com as habilidades, furtividade, tecnologia e recursos para realizar um crime invisível, tão invisível quanto um assassinato pode realmente ser. Esse tipo de assassinato foi rotulado como uma execução de contrato difícil, na qual, citação, o cano da arma está fazendo contato direto com o que quer que seja, ou quem quer que esteja sendo atirado no momento do disparo. Mas enquanto os especialistas esperavam para dizer com certeza se a morte de Jill foi realmente a de uma execução profissional, Bob Woffenden, do The Guardian, realmente escreveu sobre o cenário muito tempo atrás, em julho de 2002, em comunicação com um oficial de inteligência militar britânico que tinha conhecimento profundo deste exato tipo de crime. Woffenden escreveu o seguinte trecho, destacando a análise mais científica do assassinato, citação: desde o início, parecia haver 2 pistas vitais sobre o tipo de crime que foi este. O método de matar e as evidências balísticas enquanto Dando estava prestes a colocar suas chaves na fechadura para abrir a porta da frente de sua casa em Fulham, sudoeste de Londres. Ela foi agarrada por trás. Com o braço direito, o agressor a segurou e a forçou ao chão, de modo que seu rosto estava quase tocando o degrau de azulejo da varanda. Então, com a mão esquerda, ele disparou um único tiro em sua têmpora esquerda, matando-a instantaneamente. Eram quase 11h30 da manhã. A bala entrou em sua cabeça logo acima da orelha, paralela ao chão, e saiu pelo lado direito da cabeça e entrou na porta, deixando uma marca que estava a meros 22 centímetros acima do degrau da porta. Claro, esse tipo de operação intencional e precisa levanta a questão de por que realizar um esquema tão elaborado.
A inteligência de Wolfenden nos ajuda a responder essa pergunta também. Como mencionado anteriormente, o vizinho de Jill, que ouviu seu grito, não ouviu um tiro devido à natureza silenciosa dos tiros de contato direto. Esse estilo também evitou um jato de sangue, o que manteria o assassino limpo de evidências. Também era uma maneira incrivelmente rápida de cometer um assassinato, tudo acontecendo em menos de 30 segundos, como foi especulado pela polícia. Embora o aspecto de quem fez isso no caso não resolvido de Jill ainda não tenha sido identificado, o grupo de possíveis perpetradores e a trilha de teorias podem pelo menos ser entendidos para girar em torno de profissionais com os antecedentes e materiais necessários para realizar tal violência rápida e imaculada. O homicídio inesperado de Jill Dando trouxe uma onda intensa de escrutínio, com teorias surgindo de todos os cantos do globo, enquanto investigadores e detetives de poltrona tentavam resolver esse enigma. Felizmente, com o ponto do caso explicado anteriormente, algumas teorias agora são consideradas sem efeito e peso, pois não consideram que o assassinato foi realizado profissionalmente. Uma dessas teorias era que o destino de Jill foi o efeito não intencional de uma identidade equivocada. Devido à rapidez do assassinato, alguns consideraram que Jill foi confundida com outra pessoa pelo assassino. Eles logo destacaram que Jill mal visitava sua residência há bastante tempo, devido ao seu relacionamento mantê-la fora de Fulham. Mas a polícia contra-argumentou dizendo que, independentemente do tempo passado nos apartamentos, o momento da chegada de Jill à sua própria casa indicaria que era intencional. Outra das teorias sem brilho era que Jill foi assassinada por um amante misterioso ou ex-namorados invejosos. No entanto, um crime passional não se sustenta nas lutas quando é óbvio que o assassino tinha um histórico habilidoso. Em segundo lugar, é muito improvável que Jill namorasse um assassino profissional ou se relacionasse com alguém com perfil de executor. Quase ninguém na vida de Jill, amigos ou família, poderia confirmar ou mesmo contemplar essa teoria. Nas semanas que antecederam sua morte, seu irmão, Nigel, disse à polícia que sua irmã havia mencionado que um homem não identificado estava incomodando-a nos dias que antecederam sua morte. No entanto, os detetives não perderam tempo descartando a alegação, e suas milhares de entrevistas resultaram em testemunhos suficientes para descartá-la, até mesmo coletando o enorme catálogo de registros telefônicos de Jill, para não encontrar padrões incomuns ou conversas suspeitas. Depois de abandonar essas hipóteses, os investigadores voltaram-se para o círculo íntimo de Jill e para as pessoas que ela impactou mais claramente, através de seus contatos profissionais e daqueles que estavam conectados às histórias que ela compartilhou por meio de transmissões de notícias. A polícia então investigou os parceiros de negócios de Jill, incluindo seu próprio agente, John Roseman, que se apresentou e disse abertamente aos repórteres que de fato foi entrevistado como suspeito. A polícia também interrogou aqueles que poderiam ser considerados rivais de Jill, pessoas tanto dentro da infraestrutura da British Broadcasting Corporation, quanto daquelas em redes concorrentes. Nenhum desses grupos de pessoas forneceu qualquer pista. Os olhos então se voltaram para os grupos visados pelo programa de crimes reais de Jill. Pessoas observadas por crimes que foram consideradas culpadas através de suas reportagens investigativas ou pegas em flagrante através de sua influência indireta. As autoridades passaram por cada um de seus casos, analisando detalhes e focando nesses possíveis instigadores. No entanto, mais uma vez, esse Rolodex de supostas vítimas não apresentou ninguém com as habilidades para realizar a execução precisa. No entanto, outros retaliaram a essas descobertas, argumentando que os suspeitos em si podem não tê-la matado diretamente, mas sim contratado um assassino profissional para realizar seus desejos. A polícia seguiu com a teoria, mas novamente não encontrou nada para apoiá-la. Apenas uma alegação mal fundamentada em 2014 produziu algo suspeito. Neste aspecto, quando um suspeito ou suspeitos não identificados afirmaram que Jill havia investigado um anel de pedofilia nos anos 90 e, em seguida, entregou suas descobertas diretamente para a gestão da British Broadcasting Corporation. Se isso fosse verdade, há uma chance de que tal organização nefasta teria passado pelo trabalho de planejar uma execução vingativa. No entanto, a British Broadcasting Corporation negou que tal dossiê tenha sido entregue imediatamente após a alegação ser feita.
Através da fumaça e dos espelhos, do apontar de dedos e do adivinhar sem sentido, a teoria que se encaixa na conta de um assassinato profissional com motivo adequado tem suas raízes na antiga Iugoslávia, Sérvia e seu envolvimento na reportagem política de Jill. Nos primeiros dias da investigação oficial, outro dos agentes de Jill veio à frente com uma pista. Ela revelou que uma carta muito intensamente escrita com raiva para Jill mencionava especificamente a natureza unilateral de um problema do Comitê de Emergência de Desastres contra os territórios iugoslavo e sérvio, um problema que foi relatado exclusivamente por Jill. A carta não ameaçava explicitamente a vida de Jill, mas transbordava um comportamento ameaçador. Com uma possível ligação a instigadores específicos, as pessoas associadas ao julgamento do assassinato de Jill aprofundaram-se ainda mais na resposta de quem realmente cometeu o crime. Michael Mansfield, 1100, o advogado de defesa de Barry George, falou longamente durante a audiência inicial sobre as conexões iugoslavas e sérvias. Na verdade, ele listou um proeminente senhor da guerra sérvio, conhecido como Arkan, como um possível líder. Mansfield propôs que Arkan poderia ter solicitado um pedido de assassinato para Jill como vingança pelo bombardeio da OTAN, à sede da televisão de rádio da Sérvia em Belgrado. Esta proposta fazia sentido de várias maneiras. Primeiro e principalmente, o bombardeio ocorreu apenas 3 dias antes do assassinato de Jill, em 23 de abril de 1999. 17 pessoas morreram como resultado, juntamente com 16 feridos, incluindo civis inocentes. Uma reação rápida e eficaz teria sido desejada no calor do momento pelos chefes do crime sérvio. Porque o bombardeio ocorreu na estação de rádio-televisão, seria apropriado executar vingança em uma personalidade de rádio ou televisão aliada. Mansfield novamente teorizou que isso se encaixaria com o perfil de Jill como uma repórter proeminente e seu recente apelo de transmissão para ajuda aos refugiados albaneses, uma questão controversa com criminosos sérvios bósnios. Em segundo lugar, a Iugoslávia tinha um histórico de envolvimento em ataques de retaliação, especificamente assassinatos contra oponentes políticos e seus transgressores. Além de eliminar croatas, eles também executavam pessoas de outras nacionalidades. Na verdade, líderes iugoslavos tinham registros de eliminar jornalistas, incluindo um que tinha crenças em contradição com a Iugoslávia e a Sérvia. Este jornalista foi morto bem na frente de sua casa em Belgrado, de maneira semelhante à situação de Jill Dando, e apenas alguns dias antes de seu assassinato. Além disso, de maneira geral, os assassinos iugoslavos agiam como o suposto assassino agiu no assassinato de Jill Dando. Eles trabalhavam em pequenas equipes envolvendo um atirador e um observador ou motorista de fuga. Eles planejavam suas missões até os mínimos detalhes, muitas vezes visando suas vítimas fora de suas casas, para evitar identidades equivocadas, e nunca deixavam para trás qualquer evidência de ácido desoxirribonucleico. Os elementos principais correspondem ao homicídio de Jill Dando. E apesar da polícia pisar em ovos em torno da hipótese, muitos jornalistas e investigadores externos acreditam que esta seja a explicação mais viável, olhando para os padrões e a história em torno de Jill e esses senhores da guerra do Sudeste Europeu. Antes de divulgarmos nossa hipótese sobre o assassinato não resolvido de Jill Dando, queremos deixar claro que nossas conclusões apresentadas em Detetives de Casos Arquivados são puramente especulação lógica, baseada em evidências, circunstâncias e subtexto factual. Temos acesso apenas às mesmas informações apresentadas em cada podcast e não prometemos certeza ou garantia sobre as conclusões a que chegamos no final. Nós simplesmente observamos, pesquisamos e relatamos. Em relação à evidente execução de Jill Dando, acreditamos que ela foi assassinada por alguém com um forte ódio pelo seu trabalho, seja uma vingança em relação ao Crime Watch ou simplesmente pelas várias posições que ela assumiu como repórter. No entanto, não acreditamos que ela tenha sido morta nas mãos de um assassino contratado por gangsters sérvios. Eis o porquê. Em setembro de 2001, a British Broadcasting Corporation ouviu de uma fonte não identificada que afirmava que um homem considerado um assassino entrou em um bar em Portobello, no centro de Belgrado, e recebeu aplausos imediatos de seus colegas clientes, e admitiu ter assassinado Jill Dando 2 anos antes. Foi uma dica estranha, e o assassino na história foi rapidamente ligado a um imigrante sérvio do Reino Unido, chamado Milan Mitrovic,
um pseudônimo protegido. Mitrović frequentava o bar Portobello em Belgrado, mas disse ao Daily Mail, em uma entrevista exclusiva em março de 2019, que nunca foi aplaudido lá. Nunca disse a ninguém que matou Jill, e nunca matou Jill em primeiro lugar. Ele foi logo suspeito pela Scotland Yard por seu passado obscuro. Quando era um jovem, ele e sua família fugiram da Iugoslávia para o Reino Unido, mas Mitrović voltou para a Sérvia para lutar contra a Bósnia como um adolescente por razões de herança. Foi lá que ele adquiriu um conhecimento aprofundado sobre armas e a vida dos senhores da guerra, cometendo seu primeiro roubo aos 17 anos e entrando em uma vida de crime. Ele cumpriu 4 penas de prisão e estava realmente se moldando como o principal suspeito de uma tentativa de assassinato internacional, mas Mitrović mantém sua inocência. Ele admite que conheceu o criminoso sérvio Lloyd Arkin, mas não recebeu dele um contrato para assassinar Jill. Ele diz que discutiram sobre esportes na única vez que se encontraram, e nada ilícito. Para fornecer a prova final, Mitrović mostrou ao Daily Mail seu antigo passaporte, revelando que ele esteve na Macedônia de 19 de março a 13 de junho de 1999, exatamente na época da morte de Jill, dando-lhe um álibi oficial e excluindo-o da lista de possibilidades ligadas à Sérvia. Até mesmo o próprio gangster líder, Arkin, acabou sendo esquecido. John Simpson, editor de assuntos mundiais da British Broadcasting Corporation, encontrou Arkin no dia do assassinato de Jill, enquanto realizava reportagens sobre os bombardeios da OTAN em Belgrado. Em entrevista à polícia, Simpson disse que Arkin afirmou nunca ter ouvido falar de Jill Dando, naquele dia de abril de 1999, muito menos pedido sua morte. Simpson encerrou a entrevista apontando que, se Arkin realmente quisesse retaliar contra a OTAN, matando um jornalista britânico proeminente, ele teria simplesmente matado Simpson ali mesmo. A vingança pelos rebeldes sérvios teria necessitado de uma conclusão ostentosa. Muitos especialistas políticos dizem que eles teriam assumido o crédito por isso. Eles não teriam partido em silêncio. Além da chance muito baixa de que eles poderiam ter organizado um ataque a Jill nos poucos dias após os verdadeiros bombardeios da OTAN. Os resultados forenses também sugerem que o assassinato não foi cometido por um verdadeiro caçador de recompensas profissional. O Daily Mail escreveu em sua reexaminação de 2019 das balas, 2 milímetros mais curtas do que a munição padrão, teriam uma baixa velocidade de saída do cano. O estojo do cartucho tinha arranhões de crimpagem, onde uma ferramenta pontiaguda foi usada, talvez para apertar sua aderência nas balas. Isso não era a arma de um assassino profissional. Além disso, eles destacaram o fato de que uma bala foi deixada na porta de Jill em primeiro lugar. Tudo parecia tão elegante e premeditado, mas o fato é que um assassino frio verdadeiramente eficiente não deixaria para trás um erro tão óbvio. Apesar de tudo isso, ainda acreditamos que o assassino agiu intencionalmente e não teve remorso em seu assassinato. Irritado com Jill, e provavelmente com a British Broadcasting Corporation em geral por sua diligência em parar criminosos e tornar suas crenças políticas bem conhecidas. Tony Hall, chefe de notícias da British Broadcasting Corporation, em 1999, recebeu telefonemas ameaçadores e mensagens irritadas de chamadores desconhecidos nos dias e semanas seguintes à morte de Jill, possivelmente do assassino buscando um impacto maior. O carinho nacional por Jill poderia ter irritado certos criminosos ou instigadores. E se ela realmente provocou a pessoa errada a agir, não está fora do campo das possibilidades que uma de suas reportagens acendeu a chama de alguém que tinha informações suficientes e foi ao extremo para resolver suas inseguranças. Embora os primeiros relatórios afirmassem que as câmeras de segurança não mostravam sinais de um perseguidor contra Jill, no dia 26 de abril, e entrevistas com pessoas de seu círculo não continham indícios de que Jill estava agitada ou paranoica, novas atualizações do caso sugerem o contrário para o primeiro ponto. 6 pessoas diferentes na Avenida Gowan afirmaram posteriormente que todas viram um homem de constituição semelhante em suas ruas de uma citação, aparência morena ou mediterrânea, tanto na noite anterior quanto na manhã do assassinato. Isso coincide com outro depoimento de um funcionário da loja de peixes que ajudou Jill a fazer o pagamento naquela manhã fatídica. O funcionário afirmou que um homem de idade entre jovem e meia-idade da mesma constituição foi visto sozinho, vestindo um terno e segurando um telefone móvel. O funcionário viu este homem segundos antes de ajudar Jill e percebeu que algo estava errado,
contando ao Daily Mail que ele parecia incomodado pela indecisão. Foi isso uma coincidência? Talvez, mas mais provavelmente, este homem é um suspeito e pode até ser o que puxou o gatilho. O que sabemos quase certamente é que a morte não foi um roubo mal feito ou uma tentativa de furto. As joias e carteiras de Jill estavam com ela, e ela não apresentava nenhum sinal físico de que uma altercação ocorreu, como hematomas ou marcas de mãos na pele ou arranhões. Não houve luta, apenas um grito, seguido de silêncio. Provavelmente nunca saberemos quem exatamente matou Jill Dando, a menos que haja uma admissão inesperada de culpa, ou a menos que a arma do crime seja encontrada. Quem quer que seja ou tenha sido o agressor, eles tinham intenção, eles tinham habilidade, mas não eram perfeitos. Eles foram cuidadosos para realizar um assassinato tão silencioso quanto possível, sem um silenciador, mas não foram inteligentes o suficiente para lembrar de pegar as únicas balas douradas depois. Eles foram espertos o bastante para entrar, sair e agir rapidamente, mas escaparam por pura sorte. Eles foram espertos o suficiente para pegar Jill em sua casa tranquila e não utilizada, mas descuidados ao deixar vestígios forenses para trás. Na verdade, provavelmente os investigadores teriam obtido uma pista ou indício importante, mas na correria frenética para reanimar Jill pelos médicos, a cena do crime foi perturbada além da recuperação. A execução em proximidade próxima poderia ter resultado na transferência de uma única fibra, ou fio de ácido desoxirribonucleico para o corpo, mas na remoção da camisa de Jill e nos procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar, ocorrendo ali mesmo na porta de entrada, a polícia não teve chance de inspecionar a cena. Não apenas Jill foi perdida ali na porta do número 26 da Avenida Gowan, mas também foi perdida a maior oportunidade de identificar quem poderia tê-la deixado lá. Apesar do infortúnio, não é assim que Jill Dando será lembrada. Sua imagem duradoura não será em uma pilha amassada encostada em sua porta da frente, mas sim como um ícone perseverante e profissional da mídia global, uma contadora de histórias de coração e uma líder esperançosa de alma. Ela era corajosa, ela era respeitosa, ela nunca teve medo de se preparar e encontrar as respostas para as perguntas mais complexas da vida. Ela procurou fazer o que esperamos fazer aqui no Cold Case Detective, trazendo luz para as vítimas esquecidas de crimes atormentadores e lutando fielmente para encontrar os responsáveis por tais monstruosidades. Ela era um farol, não apenas como repórter, mas como um ser humano brilhante. Que possamos unir nossos esforços para manter viva a memória dela e buscar o final merecido para a história de Jill Dando. Isso foi Cold Case Detective.